Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, segunda-feira, 8 de agosto, a lição 7, ela tem como título Quem Nosso Pai é. Oswald Chambers nasceu em 1874 em Aberdeen, no Reino Unido. Ele foi um dos artistas assim, famosos da época e muito talentoso. Era um grande músico e após assim uma tremenda crise que ele teve na vida, durante um período que ele estudava a faculdade e em meio assim às aflições, né, e crisóis que ele passou, ele entregou a sua vida ao Senhor e tornou-se um grande evangelista, né, muito conhecido na Europa. E começou a preparar o seu ministério para atingir assim vários países. E ele dedicou-se assim ao Senhor, e a pregação da sua palavra, onde o seu ministério foi levado assim a muitos países. E certa vez ele escreveu e disse a seguinte frase: Você tem perguntado a Deus o que ele fará? Bom, na realidade, Deus não diz para ninguém o que ele fará ou ele irá fazer na vida de cada um. O que Deus faz é se revelar através de várias formas para mostrar quem é Ele, Deus. Por isso que muitas pessoas às vezes, né, não conhecem a Deus porque eles não têm um comprometimento com o Senhor, não buscam conhecê-lo através das Sagradas Escrituras. E nós, seres humanos, assim, temos a necessidade sempre, né, de encontrar respostas para tudo que está ao nosso redor. E isso, né, porque o nosso Pai Celestial, Ele nos fez assim pessoas inteligentes, né, e capazes de ter assim raciocínio lógico, né, para descobrir, né, e buscar respostas, né. E com isto, né, surgem dúvidas sobre como nós devemos viver e qual o nosso propósito de vida nesse mundo. Porque eles querem saber, né, por que nós estamos aqui e tantas outras perguntas que são muito comuns, né, entre nós. Felizmente, nós encontramos respostas para todas essas perguntas nas Sagradas Escrituras. E todo ser humano faz perguntas e ele quer saber assim sobre o seu futuro. E desde criança, né, nós começamos a fazer essas perguntas. E vamos crescendo e vamos realizando as coisas e as respostas vão aparecendo para nós. Nós ficamos adultos e temos novas perguntas, e isto é normal entre o ser humano. Porém, as perguntas se tornam um mal quando as pessoas começam a ficar ansiosas, assim, angustiantes, pelas respostas imediatas que elas querem. E uma das histórias do patriarca Jó, ela foi assim: quando sobreveio sobre ele um grande crisol, um tremendo, né, aflições que sobreveio à sua vida, e onde ele foi acometido assim de terríveis males, né? Perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, deu uma doença de pele dolorosa para ele, e ele já entrou assim em profunda angústia, né, por respostas, né, de tudo que estava acontecendo na sua vida. E o pior é que ele tinha assim muitos amigos e que, em vez de ajudá-lo, de auxiliá-lo nesses momentos, eles colocavam assim mais dúvidas em sua vida, aumentando assim a sua angústia.
E, e eles falavam assim que com convicção, né? E diziam assim que, que já havia feito, que Jó, né? Ele havia feito algo muito de errado contra Deus. Por ele estar naquela situação, né, naquele crisol que estava passando, naqueles sofrimentos e provações. E eles mencionavam que talvez Jó tenha ofendido ao Senhor. E o que nós vemos, né, no livro de Jó, no seu capítulo 38, versículo 2, Deus fala algo assim esclarecedor, e ele diz: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Como Deus assim estivesse fazendo assim uma pergunta, mas que também já estava dando a resposta. E Deus faz outras perguntas. Por que você distorce minhas ideias com tanta ignorância? É mais ou menos assim que Deus está falando. E Deus faz outras 60 perguntas, e na pergunta já dando a resposta, né? Porque Deus nos faz assim inteligentes, e as pessoas que estudam as Sagradas Escrituras começam a ficar sábias, né? E as dúvidas de Jó, elas foram sendo solucionadas nessas perguntas, né? E uma dessas 60 perguntas, olha o que diz. Olha que Deus pergunta, né, para o Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. E no final de todas as perguntas, né, esclarecedoras, assim, Jó diz que ele não tinha nada para responder. Porque Jó era uma pessoa comprometida com Deus, conhecia as Sagradas Escrituras, e através das perguntas de Deus, ele já tinha resposta. E ele não tinha nada que falar para Deus diante dessas perguntas. E de tanta assim, sabedoria divina, né? E ele acaba se calando, ficando quieto, né? Deus, ele não se preocupa assim em responder as perguntas dos amigos de Jó, durante essas outras perguntas que ele fez para Jó, porque não se fazia necessário, e nem dar explicações, né, por tudo as aflições que ele havia passado, né, e que o Criador do Universo faz apresentar a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania, e só ali já se explica, né, tudo o que ele havia perguntado para Jó. E nós, assim como cristãos comprometidos com Cristo, é mais importante que nós darmos assim, respostas das coisas ruins que acontecem em nossa vida. A melhor forma é nós conhecermos mais ao grandioso Deus que nós servimos, né? Estudando a palavra de Deus, pegando a Bíblia, né? E se aprofundando nela. Ali estão as respostas para todas as nossas dúvidas. Mas o mais importante que perguntar o que Deus fará é confiar no nosso Senhor, ou os serviços, né, que Ele nos dá, porque Deus, Ele passa junto conosco diante de todas as dificuldades. O próprio Davi fala: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor passará comigo. Mesmo nas aflições de Davi, porque ele, Deus, ele nunca dirá o que fará. Ele simplesmente vai se revelar a cada pessoa, a cada um de seus filhos. Bastam que tenham fé e que possam confiar nesse grandioso Criador. E que você, meu amigo, minha amiga,
que você possa sempre confiar no Senhor. Se você quer conhecer mais quem é esse grandioso Deus, o primeiro passo é você aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E conforme você vai tendo comunhão com Ele, você vai ficando conhecendo esse poderoso Deus. Porque quando você aceita Jesus, a sua mente se abre. Deus dá dons e talentos que você começa a ter sabedoria, começa a ter entendimento. E Ele faz isso, né? Porque Ele, Deus, quer dar esse plano que chama-se salvação para cada uma das pessoas. E ao aceitar a Jesus como Salvador, e quando você tiver mais comunhão com o Senhor, quando as tuas respostas estiverem dentro do seu coração, Ele quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor e não haja mais sofrimento. Por isto que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar Jesus como Salvador. E sabe por que Ele quer te levar para as mansões celestiais? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.